Bom dia, gente do mal! Normalmente eu nem chego perto de anime de romance, porque sinceramente nunca dá em nada. Mas eu pensei comigo mesmo, estou sendo preconceituoso, vou dar uma chance. Então eu peguei um anime de romance aleatório para assistir, e o escolhido foi o Kanojo Okaritsumasu, o famoso Namorada de Aluguel. E eu tenho que dizer que o protagonista desse anime me surpreendeu, porque ele é muito pior do que qualquer protagonista de Isekai que você possa imaginar. O Rudeus é menos detestável que o protagonista desse anime. O Kazuya é fraco, fracassado, beta, mentiroso, frouxo, medíocre, patético, sem noção, otário, cabaço, ridículo, patético, eu já disse patético, mas ele é mesmo. O anime em si até que é legalzinho, vai, mas ele tem o mesmo problema de Mushoku Tensei. O anime é ferrado completamente só por causa do protagonista. Pra começar, o nosso protagonista, como eu já disse, se chama Kazuya, e ele já começa o anime se gabando que ele tem uma namorada linda, perfeita e sexy. E isso me surpreendeu, não só pelo fato do Kazuya já começar o anime com uma namorada, mas também porque com 15 segundos de anime, a namorada do Kazuya, Mami, termina com ele. O Kazuya entra em depressão por causa disso, mas pior do que ficar choramingando por mulher, esse cara toca uma pensando na ex dele sendo macetada por outro cara. Pra mim isso é tão deprimente quanto gostar de furries. No fundo do poço ele descobre o aplicativo de namoradas de aluguel. Então, mesmo com medo de tomar um golpe, o Kazuya contratou os trabalhos da Mizuhara por uma tarde. E pra surpresa do Kazuya, a Mizuhara é a garota mais linda que ele já viu na vida. Então o Kazuya pagou pra Mizuhara uns 40 mil ienes, que dá mais ou menos uns 1.500 reais, para ter um encontro com ela. Mas o que exatamente faz uma namorada de aluguel? Basicamente tá mais pra amiga de aluguel, porque tudo que a Mizuhara faz é servir de companhia, e os dois vão ao aquário, e o máximo de toque físico que a Mizuhara permite é andar de mãos dadas com ela. Esse moleque tá em outro nível de gadice, ele literalmente pagou um salário mínimo só pra sair e conversar com uma garota que ele nunca viu na vida. Poxa, com 1.500 reais, o Kazuya contrata duas primas, paga um motel e ainda sobrava dinheiro. Ou ele poderia gastar esse dinheiro com um psicólogo, porque ele não tá normal de jeito nenhum. O quão carente um cara precisa estar para pagar 1.500 reais para uma mina que ele nem comeu? O que também me faz questionar, se as namoradas de aluguel não fazem nada demais, então por que o trabalho delas é tão caro? A Mizuhara é uma namorada tão perfeita que o Kazuya se apaixona por ela no primeiro encontro. E isso dura até o dia seguinte, quando ele vê as avaliações do site sobre a Mizuhara. E o Kazuya fica puto com ela, porque ele acredita que a Mizuhara iludiu ele, já que tudo que eles fizeram no encontro, ela também faz com todos os caras que pagam um encontro com ela. Sendo que ele se iludiu sozinho, pior ainda, ele pagou pra se iludir. E como um verdadeiro desgraçado, ele ainda tenta zoar o trabalho da mina, dando uma nota baixa pra ela no site. Tá parecendo aqueles caras que vão no puteiro a primeira vez e se apaixonam pela primeira prima que vai pra cama com ele, e depois fica decepcionado quando ele descobre que ela trabalha duro com qualquer um que pagar. O estranho é que o Kazuya sentiu que foi traído pela Mizuhara, já que o tempo todo ela estava apenas atuando um personagem. E o que ele faz? Contrata a Mizuhara para mais um encontro, para brigar com ela, porque ele tá irritado e achando ela muito falsa. Mas quando chega a hora, o Kazuya viu o quanto a Mizuhara estava linda e ele perdeu a coragem, esse frouxo. Eles vão pro aquário de novo e o Kazuya se dá conta que a Mizuhara estudou a vida marinha só pra agradar ele. E essa foi a gota d'água e o Kazuya começa a brigar com ela no meio de todo mundo. Então a Mizuhara puxou o Kazuya pra um canto e os dois começaram uma DR. E ela tá confusa porque ele passou o encontro todo meio estranho e longe dela, e ela ainda pergunta por que ele deu uma nota baixa pra ela no aplicativo das namoradas de aluguel. E graças a essa nota baixa, a posição dela no ranking do site caiu 3 posições. Enquanto a Mizuhara briga com Kazuya, ele recebe a notícia que a avó dele desmaiou e foi internada no hospital. E como o tempo dele ainda não tinha acabado, a Mizuhara vai junto com ele. Mas o desmaio da avó do Kazuya foi só um susto. E depois de falar com a avó dele, todo mundo quer saber quem é a garota que tá com Kazuya. E ele tinha várias opções para sair disso. Ele poderia falar que ela é uma conhecida, uma amiga da faculdade ou até que os dois estavam apenas estudando juntos. Mas o Kazuya é tão cabaço e virgão que os próprios pais do moleque zoam ele por causa disso. E para não parecer um completo fracassado na frente da família dele, o Kazuya apresenta a Mizuhara como a namorada dele. A avó do Kazuya fica tão feliz que o neto dela finalmente arrumou a namorada,
que ela vai correndo contar para todas as amigas dela que também estão internadas nesse hospital. Só que para Mizuhara isso é um problema, porque a avó dela também está internada nesse hospital. E ela não pode deixar a família dela descobrir o trabalho de namorada de aluguel de jeito nenhum. Eles tentam fugir e em vez da Mizuhara se esconder e o Kazuya distrair as idosas enquanto ela sai de fininho, os dois se escondem juntos em cima de uma cama vazia do hospital. Só que ficar desse jeito com a Mizuhara é demais pro Kazuya aguentar e o colossal dele começa a crescer. No final eles foram descobertos porque o Kazuya tentou tirar uma casquinha da situação e acabou levando um chute no saco. A avó da Mizuhara encontra os dois e ela se surpreende da namorada do neto da melhor amiga dela ser justamente a Mizuhara. Depois disso, do lado de fora do hospital, os dois combinam de falar para as avós deles que o namoro dos dois acabou. E o Kazuya explica o porquê ele liga tanto para a opinião da avó dele. Basicamente, a avó do Kazuya ficou viúva muito cedo, então ela teve que criar o pai dele sozinha. E por causa disso, ela é quase uma divindade dentro da família. E o grande sonho dela é ver o Kazuya casado, mas ele é horrível com mulheres. E por causa disso, esse sonho é bem difícil de realizar. Ele ainda tentou apresentar a Mami para a família dele, só que ela se recusou. Então a Mizuhara dá um tapa na cara dele e fala pro Kazuya para ele não envolver ela nisso. O Kazuya concorda e depois disso ele se motiva a encontrar uma namorada de verdade. Depois disso, o Kazuya refaz a nota da Mizuhara, dando 5 estrelas para ela. E no outro dia, por pura coincidência, o Kazuya descobre que a Mizuhara estuda na mesma faculdade que ele, mas usando uma skin completamente diferente da que o Kazuya conhece. Episódio 2. A Mizuhara olha para ele e sai correndo. O Kazuya fica se perguntando se aquela é mesmo a Mizuhara. Enquanto ele tá andando pela faculdade, a Mizuhara puxou ele de surpresa para dentro de uma sala, para mandar o Kazuya fingir que nem conhece ela, porque ela sempre tentou de tudo para ninguém da faculdade descobrir sobre o trabalho dela. Tanto que os encontros sempre são longe da faculdade para justamente evitar isso. Mas agora todo esse cuidado foi jogado no lixo. E eu tô mantendo o meu trabalho em segredo. Algum problema? Eu escondo porque eu não quero me estressar com fofoca. A mina fala como se o trabalho dela fosse tão imoral quanto prostituição convencional ou vender fotos sem roupa na internet, sendo que o trabalho dela é literalmente só servir de companhia para uns caras carentes, fracassados e fudidos. Mas eu também não tiro a razão dela. Eu tô assistindo um anime e toda vez que alguém fala a frase namorada de aluguel, automaticamente vem puta na minha cabeça. Depois disso, por causa de mais uma coincidência absurda, eles descobrem que os dois são vizinhos de porta. Depois disso, a avó do Kazuya se convida para casa dele porque ela quer ver a Mizuhara de novo, e o moleque entra em desespero e vai pedir ajuda a Mizuhara, mas ela se recusa a ajudar porque isso vai contra o regulamento da agência das namoradas de aluguel. A avó do Kazuya chega na casa dele e ele é obrigado a confessar que a Mizuhara não vai mais vir na casa dele. E a avó dele se toca que uma garota tão linda quanto a Mizuhara não ia passar muito tempo namorando alguém como o Kazuya. Mas mesmo assim ela tá feliz de saber que o neto dela não é um fracassado completo. Como a Mizuhara é vizinha dele, ela ouve a conversa toda e do nada ela aparece na casa do Kazuya e salva a pele dele. Por pura pena. Meu Deus, que erro! Era só ela ter ficado literalmente quieta e tudo ia acabar. Depois que a avó do Kazuya vai embora, eles combinam do Kazuya alugar a Mizuhara toda quarta-feira por apenas 1 hora, só para eles visitarem a avó dele e acabou. Pelo menos agora ela tem um gado certo para tirar dinheiro pelo menos uma vez por semana. Depois da primeira visita à avó do Kazuya, na volta para casa a Mizuhara tem a ideia genial de andar de mãos dadas com Kazuya. E em menos de 15 segundos eles encontram os amigos da faculdade do Kazuya e esse cara deve ser mitomaníaco, só pode, porque de novo, ele poderia dar inúmeras desculpas para estar andando com a Mizuhara, mas de novo ele prefere mentir e falar para os amigos dele que a Mizuhara é a namorada dele. E os amigos do Kazuya convidam os dois para irem beber junto com eles e alguns amigos que já estão esperando num bar. A Mizuhara já tá brava porque isso não faz parte do acordo, mas ela vai a si mesmo. E sem querer, os amigos do Kazuya armaram uma armadilha para ele, porque a Mami tá junto com os amigos do Kazuya, e o Kazuya sai para ir ao banheiro para pensar o que ele vai fazer para sair dessa situação, e quando ele volta, a Mami e a Mizuhara estão bem próximas e o clima do lugar tá bem pesado, até que do nada a Mami começa a esculachar o Kazuya na frente de todo mundo, assim, do nada e totalmente de graça, falando detalhes sobre o relacionamento deles. Ele não tem experiência nenhuma.
Aí às vezes ele me olhava de um jeito meio bizarro. A gente se beijou só uma vez, mas ele queria ficar beijando toda hora, até quando tava com bafo de alho. Nossa, eu ficava besta com quanto esse garoto era carente. Agora eu tô me questionando o que o Kazuya fez com o resto do tempo. A Mizuhara fica furiosa com a Mami porque se já é escroto expor o relacionamento deles pros amigos mais próximos, imagina fazer isso com uma pessoa completamente estranha. Já o Kazuya, ele tem a pior autoestima que eu já vi na vida, porque em vez de ficar do lado da Mizuhara, ele só abaixou a cabeça e concordou com tudo que a Mami falou. Essa falta de atitude do Kazuya deixa a Mizuhara com mais raiva ainda, tanto que ela levanta e vai embora. Depois disso, o Kazuya vai embora sozinho e a Mami vai atrás dele. Episódio 3, ele passa mal e a Mami se oferece para cuidar do Kazuya. Já que só tá os dois, a Mami chama o Kazuya para ir para casa dela. O Kazuya começa a achar que vai se dar bem, pobre iludido, só pra Mami cancelar o convite logo depois com a desculpa que o irmão dela tá em casa naquele dia. Então o Kazuya junta coragem pra ele chamar a Mami pra ir pra casa dele, mas logo ele dá pra trás também. Aí a Mami se afasta dele e começa a falar mal da Mizuhara, mas dessa vez o Kazuya tem bolas o suficiente pra enfrentar a ex dele. Eu sinceramente não tô entendendo o que é que essa vadia quer fazer, porque ela dispensou o Kazuya do nada e depois fica se mordendo de ciúmes porque ele arrumou outra. Quando o Kazuya chega em casa, ele encontra com a Mizuhara e se desculpa com ela, e depois começa a chorar, se dando conta que ele é muito patético. Já a Mizuhara, por pura pena de novo, fala pra ele que tá tudo bem, e ele pode contar com ela pra esquecer ou reconquistar a Mami. Eu sinceramente não sei se a Mizuhara é muito boazinha, ou se ela já tá começando a gostar do protagonista, porque ela já teve várias chances de pular fora desse barco, mas ela sempre volta com pena do Kazuya. Já eu tô esperando ela extorquir até o último centavo desse gado. O Kazuya, a Mami e seus amigos decidiram passar o dia na praia, e de novo, por pura coincidência, a Mizuhara e as amigas dela também vieram para a mesma praia. Depois do último encontro da Mami com Kazuya, ela passou a ficar o tempo todo provocando o Kazuya, tanto que ele vê uma mínima possibilidade deles voltarem. E por isso ele tem uma ideia genial. Vou contar pra minha ex que eu paguei a Mizuhara pra fingir ser a minha namorada. O que poderia dar errado? Ele só não conta a verdade pra Mami, porque a Mizuhara chega bem na hora com as amigas dela, e a mina fica fazendo de tudo pra não ser reconhecida pelos amigos do Kazuya. Depois disso, o Kazuya foi ao banheiro e ele repensou a idiotice que ele estava prestes a fazer. Não só a Mami ia ficar com nojo dele, mas ele ia virar uma piada para todos os amigos dele também. Até que ele encontra a Mizuhara e os dois começam a discutir no banheiro e são quase pegos pela Mami. Então, para eles não serem vistos juntos, a Mizuhara veste sua skin de namorada de aluguel para falar com os amigos do Kazuya e assim proteger a identidade secreta que ela tem na faculdade. Já a Mami, ela veio nessa viagem com um único objetivo em mente: destruir o namoro do Kazuya com a Mizuhara. Se ela já largou o cara, por que ela quer ficar correndo atrás dele? Enquanto a Mizuhara tá com os amigos do Kazuya, ele não para de mentir. O cara é quase uma máquina de meter o louco, até que ele se cansa de tanto mentir e sai fora do grupo, deixando a Mizuhara sozinha. E o terceiro episódio termina com a Mami chamando o Kazuya para procurar uma pulseira que ela deixou cair no mar, e quando ele se distrai, a Mami aproveita para meter um beijão na boca dele. Eu só tenho uma coisa a dizer: essa foi uma das piores coisas que eu já assisti na minha vida. Mas mesmo assim, vamos ver como é que esse vídeo vai. Se ele for bem, a gente volta com a parte 2. De qualquer forma, muito obrigado por me assistir até aqui e a gente se vê na próxima.